Viemos pelas ruas alucinantemente caóticas do Cairo. Hello! Viemos pelas ruas alucinantemente caóticas do Cairo até esse lugar, que é um mercado antigo do século XIV, umas ruazinhas, umas vielas, tudo murado, é uma cidadezinha murada, né? Aqui no meio do Cairo, que se chama Khan El Khalil. E a gente vai entrar, tem uma mesquita também muito importante aqui. E a gente vai entrar e vamos ver se a gente consegue escapar da fúria dos vendedores. Vamos entrar? Então a gente entrou aqui nesses muros dessa cidade aqui. Engraçado, aqui a gente já tá vendo muitas, as mulheres todas cobertas, né, Puc? Agora, a cidade do Cairo é um caos total, mas é muito interessante. Ela é toda cor de areia, ela tem a cor do deserto. Ela tem o ar dela é um ar de deserto. Você vê o pó, assim, a areia em todos os lugares. Você passa a mão nos móveis, porque ela fica no meio do deserto, né? E mais o interessante, a arquitetura toda tem essa cor de areia. Parece que eles vão no deserto, pegam a areia e constroem os prédios. Ruas caóticas, mas muito interessantes. Tem que disputar lugar na rua com os carros e as motos. Tá bom? É uma esfirra. Good? É esfirra, né? Esfirra enrolada. Olha, É uma esfirra enrolada, ó. Olha esse... A motocicleta levando pão. Quase que voou pão pra tudo quanto é lado. Mas quando você fez o moço derrubar o pão? Um emaranhado aqui de ruas, lojas, motocicletas passando em alta velocidade, buzinando. E esse ar denso do deserto, assim. Another one! Another one! Aqui não parece Jerusalém um pouco aquelas... Lembra, né? Parece. Parece, né? Agora entramos em umas perpendiculares da rua principal. Where from? How much? Where from? Welcome, Zamba Zamba. Ticket one. Não sei essa aqui. No, just how much is small? Ticket this one for ticket one set because the Egyptian sleep pyramid. Se ele ficou olhando lá a piramidezinha, o cara queria 350 libras. Aí ela falou, não, obrigado. Aí saiu andando. Aí o cara grita lá de longe, 200 libras. Aí a gente, não, obrigado. Aí daqui a pouco o cara grita, 150 libras. O cara falava até espanhol para conseguir vender. The next
day. Hoje viemos fazer um passeio lindo aqui no deserto. As meninas estão todas produzidas de roupa desértica. A gente chegou em Saqqara, na região onde tem as pirâmides da primeira dinastia. Tem a pirâmide mais antiga do mundo aqui. Essa região, as construções das pirâmides voltam 5.000 anos no tempo. Nós estamos entrando na tumba do rei Teti. Essa aqui foi uma das descobertas mais importantes da arqueologia nos últimos tempos. Olha, é uma escadinha aqui e a gente tem que ir abaixado, porque se ficar em pé, fica apertadinho. Olha lá, vamos sair agora. Tcharam! Essas inscrições na parede era para mostrar para o rei Teti o caminho para a ressurreição e para o reencontro com o deus Ra, que é o deus do sol. Olha que enorme a explicação. Agora vamos entrar na câmara mortuária do rei Kageme, de 2330 antes de Cristo. Tudo isso aqui é de 2350 anos antes de Cristo e ainda dá pra ver a pintura. Impressionante, né? E esse aqui retrata justamente o vizir, que era o chefe de justiça, o médico e o tipo de um administrador do rei. Era o primeiro-ministro, vamos dizer assim. Ele é grandão, né? Vê como faz ele grandão e o resto tudo pequeno. É verdade. Chegamos na tumba de Nicaoussessi, do reinado de Teti, 2345 a.C. E aqui no Egito tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: eles continuam escavando e encontrando coisas o tempo todo, né? Por exemplo, essa tumba aqui desse vizir, aqui era o supervisor, eles chamam de supervisor do Egito do Norte, supervisor das joias do rei. Este daqui, essa tumba foi descoberta por um arqueólogo egípcio em 1985, super recentemente. É incrível, o tempo, o deserto protegeu essas obras. O deserto protegeu também porque é seco, né? Eu vi isso, porque não tem umidade, ajudou a proteger. E também muitos ficaram soterrados, então não ficava com vento, esse tipo de coisa. Os elementos de deterioração. Saindo aqui de mais uma tumba, de repente a temperatura subiu de um jeito. Nós estamos derretendo. Nosso motorista estava comentando que no verão não tem turismo, ninguém aguenta o calor. E que agora eles chamam de inverno, né? É 2 estações, né? Essa época é o inverno. Era para estar muito mais frio do que está agora. Ou seja, menos quente, na verdade, né? Agora viemos para o outro lado. Desse lado de cá fica a famosa pirâmide de Saqqara, essa daqui. Essa pirâmide é a pirâmide mais antiga do mundo, construída em 3.100 anos antes de Cristo. Agora a gente está entrando dentro das muralhas que cercavam essa região da pirâmide de Saqqara. A pirâmide de Saqqara é a pirâmide de Djoser. Djoser é um dos primeiros faraós da primeira dinastia. É esse que construiu a pirâmide mais antiga do mundo, que é essa pirâmide de Saqqara. Essas muralhas cercavam essa região desses túmulos, né, dessas tumbas. Mas é um negócio tão bonito, com tanta riqueza, que diz que é considerado, sempre foi pelos egípcios, principalmente naquela época, não como uma tumba, mas como a moradia eterna do rei
Djoser, do faraó Djoser. Então, não é uma tumba, é uma moradia eterna. Essa pirâmide aqui, eu falei lá atrás que era de 3100, não é de 3100. Existem aqui ruínas daquela época, mas a pirâmide é de 2700 a.C. O que é considerada a obra mais antiga do mundo. É. Ela foi construída para o rei Djoser, que é o primeiro rei da terceira dinastia, é da primeira era dos faraós. É como se fosse assim o primeiro faraó que construiu uma pirâmide. E a tumba dele fica a 28 metros de profundidade lá dentro dela. E ela desce até 40 metros de profundidade e tem mais de 30 mil containers, vasos de granito com inscrições homenageando esse deus. Ela é uma obra arquitetônica tão além do tempo dela que o arquiteto que fez essa obra, isso foi 4.700 anos atrás, o arquiteto Imhotep, ele foi transformado em deus no Egito Antigo. E ele passou a ser considerado um deus, e até adotado pelos gregos posteriormente. E ela é conhecida como a Pirâmide dos Degraus, porque depois da ressurreição, o rei ia subir e encontrar com o deus Ra, que é o deus do sol. Lá atrás é um deserto assim, árido, que parece infinito. E dá para ver no horizonte outras pirâmides. É impressionante a visão. Como tem muita névoa e a poeira do deserto, muito difícil captar com a câmera. Mas com os olhos a gente vê o horizonte. No horizonte você vê a silhueta de diversas pirâmides. Uma coisa inacreditável. Or have something and it's very dangerous. Yeah, very. It is a small village. It's named Mitrahina. Mitrahina, small village. Agora nós entramos no que restou da cidade que pode ser considerada a cidade berço do Egito, Mênfis. Essa cidade aqui foi a primeira capital do Egito. O delta do Nilo era aqui. Depois, com o passar do tempo, o delta se moveu mais para o norte. E foi aí que surgiu Cairo, ou a cidade que antecedeu Cairo. Mas é interessante que essa cidade aqui, o que restou dela, grande parte dos grandes monumentos aqui foi construída por Ramsés II. O grande, o mais importante, talvez de todos os faraós, era um grande construtor. E é interessante que o templo que tem aqui nessa cidade, o templo de Ptah, pelo nome que ele tinha na língua antiga, Aegyptius, é justamente a origem do nome do país, Egito. Então essa cidade de fato dá para ser chamada de cidade berço do Egito que a gente conhece hoje. Eu sabia que era... Antes de sairmos de Mênfis, encontramos uma estátua que a Sueli já tinha dito que existia, insistiu que a gente tinha que procurar, e aí Carol bateu o olho e viu a estátua famosa do Ramsés II. Ele mesmo mandou construir essa estátua. Olha o tamanho dessa estátua. Ele mandou construir essa estátua. Ele foi um dos maiores construtores, o faraó mais importante do Egito. Ele teve 90 filhos. Ele governou por 66 anos. Ele liderava os exércitos nas batalhas. Isso tudo pode ser lido nos livros do Christian Jacques. São 9 livros. E são maravilhosos, é ficção histórica. Se chamam Ramsés, são 5 livros, depois tem 4 livros que se chamam Pedra da Luz. Eu li os 9, são imperdíveis. E ele era um grande guerreiro também, ele liderava os exércitos, mas ele também era um grande fazedor de paz. Ele conseguiu liderar o Egito durante os maiores períodos de paz. Ele morreu super velho, aos 90 anos, naquela época isso era impensável. E fez obras faraônicas, como Abu Simbel, que nós vamos daqui a uns dias, lá no sul do Egito. Ele construiu a capital Pi-Ramsés, no delta do Nilo. E ele fez, entre outras obras, essa daqui, o templo daqui dessa cidade, que é o templo cujo nome acabou virando o nome do país. E essa estátua dele mesmo, de 10 metros de altura, que quebrou o pé, então tiveram que colocar ela deitada. Mas ela está aqui, inteirinha, incrível.
Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.